Abre a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Se você precisar de ajuda, é só levantar a sua mão. Vai um homem de Deus aí, uma mulher de Deus, e vai ajudar a encontrar aí. Atos 16, 16. Quem encontrou, diga amém. Capítulo, versículo. Olha o que diz aqui, ó. Aconteceu que indo nós para o lugar, que lugar é esse? Qual é o lugar de oração? Qual é o lugar de oração? Hein, gente? A igreja é o lugar de oração. Ah, mas o meu quarto também é, com certeza. O banheiro também é, a rua também é. Mas se tem um lugar específico que você sabe que quando você vem para orar e para receber oração, qual lugar é esse? É a igreja. Seja ela a religião que for. Olha o que ele está dizendo aqui. Aconteceu que indo nós para o lugar, então eles estavam indo para a igreja. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora, então essa moça, ela tinha um espírito mau dentro dela, era um espírito de adivinhação, era um demônio dentro dela. Eles estavam indo para a igreja, eles estavam indo para o lugar de oração, estavam indo lá se reunir e falar com Deus e buscar a Deus, e todo dia, dia após dia, durante muito tempo, toda vez que eles passavam, o que acontecia? Essa moça ia atrás e começava a gritar para todo mundo: ali homens de Deus, eles pregam a palavra de Deus, eles pregam a salvação, eles são profetas de Deus. Só que um dia, é meio assim, já que eu não posso vencer eles, eu vou me juntar a eles. Aí parecia que estava fazendo uma coisa boa, tinha aparência de coisa boa, mas na realidade era um mal dentro daquela moça. Quem está entendendo isso? Está dando para entender o que eu quero dizer? Eu não estou criando a minha cabeça não, eu estou lendo o que está na palavra, na Bíblia. Só que Paulo foi se irritando com aquilo, foi se indignando com aquilo, e um certo dia o que ele fez? Ele indo para a igreja, ele indo para lá para orar, ele indo para falar com Deus, ele indignado com aquele negócio, ele parou, virou para trás e falou: em nome de Jesus está repreendido, vai embora, sai dessa vida. E aquele demônio que estava naquela moça, o que Paulo fez de ruim? Fala comigo, gente. Qual foi o erro? Qual foi o prejuízo? Qual foi a coisa de errada que ele fez? Nada. Fez nada. Libertou aquela moça. E ele estava indo para a igreja. Só que aí entra isso aqui, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança, ou que se lhe desfizera a esperança, por favor, lê aí na sua Bíblia, a esperança, porque eles ganhavam dinheiro através dela, ela dava lucro para eles, ela fazia eles ganharem dinheiro. Então eles olharam de longe, e quando Paulo libertou ela, que aquele mal saiu da vida dela, os homens que ganhavam dinheiro com aquilo, ficaram indignados, ficaram irritados, se revoltaram, e aí eles viram que não iam mais conseguir ter lucro. O que eles fizeram? Agarraram em Paulo
Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem participar ou nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Contra eles quem? Paulo e Silas. E os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles estavam presos aonde? Aonde que eles estavam presos? Eles estavam indo para a igreja, fazendo o que era bom, fazendo o que era certo. E a questão que está aqui é a atitude quando a gente sofre a injustiça da vida ou os açoites da vida, porque eles não fizeram nada de errado, mas eles foram pegos, foram arrastados, foram humilhados, foram levados, as suas roupas foram rasgadas, eles foram chicoteados, açoitados, muitas, não poucas, muitas vezes, e amarrados no tronco, para que todo mundo visse aquela vergonha, para que todo mundo visse o que tinha acontecido. Porém, vamos olhar o outro lado da conversa. Eles estavam indo para a igreja. Você não vai para a igreja, você não vai buscar a Deus, você não faz as suas orações achando ou acreditando que alguma coisa ruim vai acontecer com você. Você não saiu da sua casa para vir aqui achando: poxa, meu Deus, no caminho vai dar aquele problema, o carro vai passar em cima, o avião vai cair, o buraco vai abrir. Você não vem pensando isso. Você vem para buscar em Deus resposta para a tua vida. Você, dentro de você, está dentro aí do seu coração, trazendo esperança de uma resposta, de que Ele venha trazer saída, de que Ele venha te fortalecer, te levantar. E era isso que eles estavam indo fazer. Só que não foi isso que aconteceu na metade do caminho. Não é isso que acontece na nossa vida. A gente às vezes está ali, está no caminho certo, a gente está naquela caminhada, a gente está vivendo a fé, a gente está procurando, a gente está buscando, a gente está empenhando força para se manter de pé, para continuar. Só que de repente a vida vira de cabeça para baixo. Estava tudo bem, gente, estava tudo certo. Eles não estavam indo perturbar a cabeça de ninguém. Eles não pediram para aquela moça vir atrás deles. Eles não pediram para acontecer aquilo. Eles estavam indo buscar a Deus. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Você está buscando a Deus, você está crendo em Deus. Só que as lutas estão vindo, os problemas estão vindo, as chicotadas da vida vêm sobre as suas costas, vêm sobre a sua vida, vêm sobre a sua caminhada. E a pergunta é: o que fazer? Como lidar com isso? Como enfrentar esse tipo de coisa? Você está ali, você está pronto para acreditar, para crer, só que vem uma lambada nas costas. Daí você vai, continua fazendo, ora, pede a Deus que abençoe, pede a Deus que dê força. Vem outra pancada, vem outra chicotada, e vem de todo lado. Uma hora dentro da tua casa, no teu casamento, outra hora lá no teu trabalho, outra hora é alguma injustiça que se levanta. E você sabe a tua caminhada, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está enfrentando, você sabe qual está sendo o seu proceder. Um dia a gente estava passando uma situação complicada. Todo mundo passa, isso não é história triste para convencer ninguém, não. Você tem a sua, eu tenho a minha, tive muitas outras, todos nós temos. A gente estava passando um momento bem difícil, bem complicado. E um dia eu virei e falei, acho que foi para ela ou foi para minha mãe, não me lembro. E ela falou assim: não, você tem que continuar crendo, você tem que continuar confiando em Deus, você tem que continuar a caminhada. Eu falei: então, mas a Bíblia não diz que a gente colhe o que a gente planta? Então onde
Aonde foi que eu plantei tudo isso aí que eu estou passando agora? Onde foi que eu plantei para estar colhendo isso que eu estou colhendo agora? Porque ninguém é melhor do que ninguém. A gente vive problema da mesma maneira e a gente se abate com os problemas. Os problemas vêm. A questão é como nós vamos lidar. A chicotada veio nas costas dele. As roupas deles foram rasgadas. Eles foram presos, eles foram arrastados, eles foram levados. Mas o problema não é a carne, não é o lado de fora. O problema é aqui dentro. Como é que está aí dentro do seu coração agora? Diante do que você está passando, do que você está vivendo, das lutas que você está enfrentando, das tristezas que você está tendo que conviver, das decepções, de tudo aquilo que está aí dentro do teu coração agora, ou do que você está enfrentando, as chicotadas que a vida está dando em você. Como é que está aí dentro do teu coração a tua força com Deus, a tua comunhão com Deus? Você sabe a caminhada que você está tendo, e às vezes a gente para se questionar. Será que é isso mesmo? Será que Deus está ouvindo? Será que Deus está vendo? Eles estavam indo aonde? Estavam indo buscar a Deus. O fato da gente estar dentro da igreja, o fato da gente ler a Bíblia, o fato da gente orar a Deus, não quer dizer que isso vai fazer com que a gente não passe por lutas. Não quer dizer que vai fazer com que a gente não enfrente dificuldades. A oração das pessoas é essa, é para que elas não tenham problema. Só que é inevitável que problemas venham. Jesus disse: no mundo tereis aflições, lutas, dificuldades. Então se prepara, porque você vai viver problema. Vai ter momento de angústia, vai ter hora que você vai querer jogar tudo para o alto, mas não pode parar, não pode jogar para o alto. Tem que seguir em frente, tem que continuar crendo, tem que continuar confiando. E esses homens foram colocados ali. Mas olha o que diz aí no versículo 25. Eles estavam ali com as roupas rasgadas, amarrados no tronco, presos, com as costas todas rasgadas, estavam ali cheios de sangue, humilhados do lado de fora. Mas dentro deles, aquilo que estava no coração deles, isso tem a ver com comunhão, isso tem a ver com intimidade. Porque o problema não é dizer que crê em Deus. Sai aí agora, vai acabar a reunião, daqui para sua casa, pergunta para as pessoas na rua, pergunta para elas: você crê em Deus? Você acredita em Deus? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é poderoso? A maioria delas vai dizer que acredita, vai dizer que Deus é poderoso, vai dizer que Deus pode todas as coisas. O problema não é a fé, o problema é a comunhão, é a proximidade, porque é isso que te fortalece. E muitas vezes o problema de muita gente, entenda o que eu quero dizer, porque isso não é julgar. Você não veio aqui para saber minha opinião a teu respeito, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, porque é essa que interessa. E muitas vezes o maior problema que a gente enfrenta é que o nosso corpo está presente, mas a nossa cabeça, ela está longe. E se você não entende o que está sendo dito, se nada está sendo colocado, não, mas eu sei sim, sabe? E cadê que está vivendo? E cadê que está pondo em prática? E cadê que isso aqui está sendo verdade na vida? É essa a questão. Porque puderam arrebentar com eles do lado de fora, mas dentro do coração, a comunhão deles estava intacta com Deus, a firmeza deles estava intacta com Deus. E só vê a glória de Deus quem vai até o final. Quem para na metade do caminho não vê nada. Você está compreendendo, sim ou não? A irmã outro dia estava contando aqui de uma luta que pode comentar? Uma luta que ela passou, que ela enfrentou há muitos anos atrás. Passou por uma luta na família, um rebuliço na família, e arrancaram dela os filhos, não foi isso? Os anos eram crianças, não é? Tiraram dela os filhos. Os anos passaram, e ela poderia não acreditar mais em nada disso. Ela poderia falar: infelizmente, se eu quiser, vou ter que constituir outra família, vou ter que desacreditar de tudo isso. Ela sabe o que ela viveu, ela sabe o que ela passou. Ela poderia ter olhado para o alto e dito dentro dela: vou crer em Deus, o Deus que permitiu que aquilo lá fosse feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas não foi assim que ela agiu. Deus está restaurando todinha a família dela hoje, não é verdade, irmão? E vai completar essa obra na vida dela. Falta muito pouquinho agora. Se você continua
Você não para, por mais que esteja ardendo, por mais que esteja sangrando, por mais que esteja doendo, a tua força tem que estar em Deus. Às vezes dói na carne, às vezes a carne rasga, às vezes a luta vem, às vezes a tristeza bate, mas é a carne que a gente sente, porém dentro de nós, no nosso espírito, a gente tem que estar renovado, a gente tem que estar fortalecido. A força para você enfrentar não vem do lado de fora, ela tem que estar dentro do teu coração. Sabe qual é o problema? É que às vezes isso aqui não entra dentro. Pode estar todo dia dentro da igreja, pode carregar uma Bíblia embaixo do braço, pode se vestir de crente, pode ser conhecido por todo mundo lá fora de crente, mas não vive uma linha daquilo que a palavra fala. Está dando para entender o que eu quero dizer? Eles estavam arrebentados. Olha o que diz aí no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Mas estavam amarrados no toco, estavam lá todo arrebentado, todo rasgado, mas aqui dentro a comunhão, a fé, a certeza estava viva dentro deles. Isso aqui é exemplo para mim e para você, gente. Você pode ter muitos motivos para parar, para desistir, mas você tem um que é o mais forte de todos para continuar. É saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você precisa na sua vida. E é isso que você tem que crer. Eu não estou falando para você mudar de religião, porque eu estou pregando religião. Eu não estou falando para você ser membro de igreja, porque eu não estou pregando placa de igreja. Eu estou falando, eu estou ensinando, estou mostrando para você se tornar dependente de Deus, e cada vez mais, aí dentro do seu coração, ainda que você esteja sangrando hoje. A noite foi, o dia correu, a coisa estava lá ardendo, as costas estavam pegando fogo, toda rasgada, e eles amarrados, com os pés amarrados no tronco. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, porque podiam arrebentar com o lado de fora, mas dentro deles permanecia firme com Deus. E aí eu volto e faço a mesma pergunta. De repente você está arrebentado do lado de fora, mas e aí dentro? Como é que está aí? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está aí dentro de você a vontade de seguir em frente? De mesmo com todos os problemas que você está passando, permanecer firme, orando, adorando, buscando, se aproximando, se fortalecendo, se renovando, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E quando eles fizeram isso, olha a resposta de Deus aí. De repente, sobreveio. Gente, por favor, lê aí. Está aí, ó, versículo 26. Mas lê com vontade, lê para entrar dentro de você, lê para você sair com isso aí dentro do teu coração, mudando a tua vida, transformando a tua história. De repente, um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. O que eles estavam fazendo sacudiu aquilo que estava prendendo eles, aquilo que estava humilhando eles, aquilo que estava envergonhando eles, porque eles se mantiveram firmes com Deus. O terremoto veio, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, deles que estavam firmes e daqueles que estavam com ele. Isso aqui, entre outras coisas, quer dizer, é você e são os da tua casa, da tua família, são aqueles que dependem da tua oração. Ontem eu estava conversando com alguém aqui da igreja. Essa pessoa estava falando sobre a sua vida, os problemas que enfrenta. Ele estava falando, teve um parente de um familiar meu que falou assim: eu não entendo como é que o fulano ainda não caiu, doente, enfermo. Eu não entendo como é que o fulano não se desmanchou ainda, a saúde dele não foi embora. Ela falou, porque tem alguém orando por ele, porque tem alguém buscando em Deus pela vida dele. E é verdade, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que orar. E para você orar, você tem que estar firme com Deus. E para você estar firme com Deus, você tem que se aproximar dele. E se aproximando dele, você tem comunhão com ele. Está dando para entender alguma coisa, gente?
porque os problemas vão vir. Se prepara, as lutas vão aparecer. Se hoje você tem razão de sobra para olhar para o alto, agradecer a Deus por tudo, glória a Deus, agradeça, mas se prepara, amanhã vai ter luta. E se hoje você está passando por luta, permanece firme, porque elas vão passar. Se você continuar crendo, Deus promove um terremoto na sua vida, para fazer cair por terra o que está te aprisionando hoje. Isso não é opinião do pastor, não. Isso é palavra. Se eles tivessem olhado para trás, se eles tivessem se entristecido, se eles tivessem parado para sentir as dores, se eles tivessem se chateado, se eles tivessem parado para olhar as coisas que estavam cercando, tinha acontecido esse terremoto? Sim ou não? Então está aí a resposta do porquê talvez ainda não aconteceu o terremoto na vida de muita gente. Porque ao invés de se colocar junto com Deus na presença dele, se apegar a ele, colocar o teu coração ali, está olhando para as coisas que estão acontecendo, e está trazendo coisa que não presta para dentro de si, está trazendo coisa que não vale a pena para dentro do seu coração. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que quer dizer isso? Contamina toda uma coisa pequenininha que hoje surge aí na sua mente. Se você não tira isso de dentro do seu coração, amanhã isso aí está te fazendo desistir. E é o que está acontecendo na vida de muita gente por aí. Você está entendendo, sim ou não? Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por favor.